Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre expressões que o Senhor usou no Evangelho segundo São João, dizendo por várias vezes esta expressão, na verdade vos digo. Hoje vamos fazer o segundo estudo e então vamos ler em João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3 e depois o versículo 5, que nos fala acerca de um homem chamado Nicodemos, que de noite foi ter com Jesus. Ele era mestre em Israel, era um doutorado na religião judaica. E por aquilo que nós nos apercebemos, acho que da pessoa dele transparece uma pessoa de bom caráter. Arriscamos a dizer que era uma pessoa simpática, sincera e era uma pessoa correta. Ao contrário dos seus colegas fariseus, que muitas vezes manifestaram uma agressividade gratuita e caluniosa em relação ao Senhor Jesus. Chamaram-lhe, por exemplo, filho de prostituição, disseram que ele tinha demónio, numa outra situação disseram que ele expulsava os demónios pelo príncipe dos demónios, por Belzebu. Tentaram apedrejá-lo algumas vezes. Nicodemos não. Vejam como ele começa a sua conversa com Jesus. Então, João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Rabi era um termo que se usava com deferência em relação a uma pessoa. Era respeitoso, era reconhecer as credenciais do outro. Pode ser traduzido pela palavra mestre ou professor. E foi desta maneira que Nicodemos começou a sua abordagem com Jesus. Ele vai mais longe. Ele chama-lhe de Rabi e diz: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Com esta afirmação ele também reconhece uma coisa, outra coisa, que é a veracidade dos milagres de Jesus. Ele reconhece que não há ali subterfúgios, que não há fraude. São mais do que evidentes, são tremendamente reais. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, Jesus acrescenta: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas aqui, na parte de Jesus, parece que o vemos com pressa. Ele tem um propósito, ele tem um alvo, ele está focalizado na necessidade maior que Nicodemos tem. Recebe aquele elogio verdadeiro, real, da parte de Nicodemos, mas ele está a ver mais longe, ele está a olhar para a necessidade maior, ele está a olhar para o coração, para a alma de Nicodemos e vê uma lacuna grande, falta-lhe uma coisa, e que sem isso ele não pode entrar nem pode ver o reino de Deus. Um pouco mais à frente, Jesus diz: é necessário tu teres isso. O que era? Era nascer de novo. E quando Jesus começa a falar acerca deste milagre maior que o ser humano pode experimentar na sua vida, Nicodemos não estava a compreender. Ao ponto de Jesus lhe dizer: mas tu és mestre em Israel e tu não sabes isto. Ao longo dos anos eu tenho falado com líderes religiosos, com pessoas que desempenham papéis importantes no mundo religioso, até considerado cristão. E o que me tem surpreendido nessas conversas, às vezes debates, é que esta linguagem da necessidade, da imperiosidade do novo nascimento lhes é estranha. Quanto muito afloram, superficialmente, mas sem se aperceberem da importância e da condição imprescindível para sermos salvos, para entrarmos e para vermos o reino de Deus, que é a verdade do novo nascimento.
Porquê é que Jesus disse, tu és mestre em Israel e tu não sabes isto? É que o Velho Testamento, que Nicodemos conhecia muito bem, falava acerca disto. Acerca da necessidade da nação de Israel, por exemplo, nascer de novo. E se a nação teria que nascer de novo, os habitantes dessa nação teriam que nascer de novo para que a nação nascesse de novo. É a lógica das coisas. E lemos em Isaías, no capítulo 66, acerca dessa necessidade e desse milagre que vai acontecer a nível nacional um dia, quando eles reconhecerem em Jesus o seu Messias, quando eles olharem para aquele que traspassaram e quando disserem bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, em Isaías capítulo 66, versículo 8, nós lemos assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu uma coisa semelhante a esta? Pode acaso nascer uma terra num só dia? E a nação de Israel vai nascer espiritualmente num só dia. Quando, como disse atrás, reconhecerem Jesus, o seu Salvador, o seu Messias. Um pouco mais à frente, em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, reparem o que o Senhor diz em relação à nação. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. É algo que vai começar dentro, no coração, no íntimo. E que vai depois extravasar no comportamento, no modo de ser e de estar, no modo de viver. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isto tem reflexos práticos. Então, eu derramarei água pura sobre vós, eu porei dentro de vós o meu espírito. E aqui Jesus diz, é necessário nascer da água e do espírito para poder ver e entrar no reino de Deus. Se é tão importante, a pergunta que se pode fazer e é necessário fazer é, então e hoje, agora, como é que é possível eu nascer de novo? É da água da palavra e é necessário nascer também do Espírito. Nascer da água da palavra. Em Efésios capítulo 5, no versículo 25, nós lemos assim. Está a falar acerca da igreja que foi purificada, a igreja gloriosa, sem mácula, ruga ou coisa semelhante. E em Efésios capítulo 5 nós lemos: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Água pela palavra. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isto é novo nascimento, espelhado nesta passagem. O novo nascimento, quando nós somos purificados pela palavra, pela mensagem do Evangelho, que nós necessitamos de ouvir e crer, para sermos selados com o Espírito Santo de Deus. Para que haja uma mudança de dentro, no coração. Quando nós cremos na palavra e cremos em Jesus segundo a palavra, quando nós cremos que o sangue que Ele derramou na cruz nos purifica de todo o pecado, quando nós o recebemos como nosso Salvador, nós nascemos da água da palavra. Nós cremos nesta palavra viva e eficaz, nesta palavra que dá vida e que nos faz passar da morte espiritual para a vida quando nós cremos nela. Nascer do Espírito. Ao crermos neste Evangelho, somos selados com o Espírito, conforme citamos. Nós cremos no credo de 1 aos Coríntios capítulo 5. Que Jesus morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. O novo nascimento é crer que Jesus na cruz de Calvário não morreu pelos pecados dele, que não os tinha, mas que morreu pelos nossos. A grande verdade da substituição.
Ele me substituiu, Ele pagou a minha dívida. Ele levou sobre si os meus pecados e o castigo de Deus devia cair sobre mim por causa de cada pecado e por causa de todos os meus pecados caiu sobre Jesus. Eu creio na palavra. E recebo Jesus como o meu Salvador, como meu Senhor e me torno filho de Deus. E o Espírito Santo vem habitar em mim, tornamos morada de Deus pelo Espírito. Nascemos da água da palavra e do Espírito. E a palavra vai mais longe dizendo que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é Deus. Mas nós temos. É algo que acontece no mesmo instante que nós cremos em Cristo, segundo as Escrituras, segundo a palavra. Muitos tinham a obrigação de saber isto. E não sabem. Não têm conhecimento para eles próprios. E se eles não sabem isto, como é que vão anunciar isto aos outros? Pura e simplesmente não anunciam. Como crerão se não há quem pregue? Como é que eles vão pregar estas verdades se eles não as conhecem? Nós, pela graça de Deus, conhecemos-la. E ao longo dos anos, no meu caso, ao longo de cerca de meio século, temos pregado este Evangelho assim, levando as pessoas a crer na palavra, a nascerem de novo, para serem salvas. Não pelo nosso esforço pessoal, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é a dádiva de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E depois isso reflete-se numa mudança na nossa vida prática. Passamos a andar nas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Isso muda. Mudamos de tono. Somos translatados, somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho e do amor de Deus. Mudam as nossas prioridades, a nossa linguagem, o nosso comportamento. Quer estejamos a ser vistos, quer não. Mudam os nossos gostos, os locais que frequentamos e com quem frequentamos. Amamos o povo de Deus, provando que nascemos de Deus. A questão a colocar é esta. Tu já nasceste de novo. E deixai-me repisar. Os que não nascem de novo não podem entrar nem podem ver o reino de Deus. E Jesus enfatiza esta verdade, dizendo, na verdade vos digo. E depois, um pouco mais abaixo, ele repete, na verdade vos digo que é necessário nascer de novo. Já experimentaste este milagre na tua vida? O Espírito de Deus dentro de ti já testifica com o teu Espírito que tu és filho de Deus. Como nasceu de novo? Invoca o nome do Senhor, pede perdão pelos teus pecados, confia que a tua dívida foi paga por Jesus. Para isto ele veio. Ele veio também por tua causa. Ele pensava em ti desde a eternidade passada. Ele pensava em ti e pensava nos teus pecados. E se disponibilizou completa e abertamente para levar sobre ele os teus pecados. E agradece porque em Jesus tens um grande Salvador que te oferece uma grande salvação e te livra de uma grande condenação. Hoje, agora, faz uma oração de coração aberto. Invoca o Senhor, confessa os teus pecados, crê em Jesus, na suficiência da sua obra. E aquele que invocar o nome do Senhor assim será salvo, nasce de novo e um dia vai entrar, irá ver o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe.